Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gennady Tech, o canal que ajuda o técnico com videoaulas e tutoriais de reparo em smartphones celulares ou iPhones. E na aula de hoje nós estamos aí com o Moto C Plus, com um defeito aí que eu não sei se acontece só comigo, mas pela quantidade de vezes que aconteceu, eu resolvi postar esse vídeo aí para ajudar aí os alunos iniciantes. Porque, como todos, pelo menos aconteceu comigo muitas vezes, a cada 10 conectores trocados, 5 ou 6 aconteceu exatamente isso. Como vocês podem ver na foto ao lado, nós temos aí defeito no nosso conector de carga. Ao fazer aí a remoção do conector de carga para colocar um novo conector, nós deparamos aí com as pads de comunicação de nosso conector de carga em faltando da placa. Isso acontece muitas vezes no Moto C e Moto C Plus, então muita gente aí tem dúvida de onde puxar os jumpers para que possa aí solucionar esse defeito e não entregar o aparelho aí sem recurso para o nosso cliente. Que esse aparelho aí acontece muito aí de arrancar as pads do conector de carga durante o processo de remoção de nosso dock de carga. Então vamos lá, eu vou apresentar para vocês uma forma de fazer esse reparo apenas visualmente, utilizando o microscópio e também seguindo aí o nosso esquema elétrico. Então, pois bem, vamos lá. Posicionar melhor essa câmera em uma posição aí que vocês consigam acompanhar aí os procedimentos. E aí está a nossa placa de Moto C, já sem os pads de comunicação, e logo abaixo nós temos aí parte do nosso esquema elétrico do J6401 também aberto, para sabermos aí de onde iremos puxar os jumpers. Pois bem, vamos diminuir um pouco essa tela. Vou aumentar um pouco a tela aí do microscópio. Aí está. Primeiro modo da gente saber de onde nós vamos puxar esses jumpers. Vamos dar um zoom aqui, ó. E vocês vão perceber. Vamos focar aí de uma forma melhor para vocês. Aí está. Aí está. Pois bem, vamos lá. Visivelmente, pessoal, nós já conseguimos perceber aqui, ó, que a própria placa nos mostra o lugar de onde nós podemos puxar esses jumpers para solucionar esse problema. Nós temos então aqui uma malha positiva que está quase se arrancando também. Nós temos a malha negativa que não vai precisar de jumper e nós arrancamos aí, ó, a malha dados positiva, dados negativa e malha ID. Então nós não teremos um bom funcionamento do aparelho se nós soldarmos o nosso novo conector em nossa board, faltando essas 3 pads de comunicação. Então de onde que nós vamos puxar essas pads de comunicação? Nós já conseguimos ver aqui, ó, visivelmente, que a pad positiva, nós podemos puxá-la. Que a pad positiva nós podemos puxar aqui, ó, deste capacitor, olha, a pad mais escura, saindo aqui da pad positiva e seguindo aqui para esse capacitor. Então, como nós vamos saber o lado que nós vamos soldar esta pad aqui, a pad positiva nesse capacitor? É simples. Iremos colocar então nosso multímetro em escala de continuidade. E nós sabemos que a pad negativa ela vai bipar com terra, que é o cromado da nossa placa. Então, ó, vamos focar melhor aqui. Então, ó, eu sei que esse lado do meu capacitor é o lado negativo.
Então a minha pad positiva eu vou soldar do lado de cá, que é o lado positivo. Então, ó, a pad positiva. Peraí, vamos focar melhor aqui. Então a pad positiva eu puxo para esse capacitor. A meu dados mais eu vou puxar, ó, olha a malha seguindo, ó, para o segundo pino desse filtro. A malha de pad negativa do ID dados menos nós vamos puxar para o primeiro pino do filtro. E a dados malha ID nós vamos puxar diretamente desse diodo. Então como nós vamos saber se essa informação está correta? Só lembrando, positiva para esse capacitor, ID para o segundo pino, ó, dados mais para o segundo pino, dados menos para o primeiro pino e malha ID para o nosso diodo. Então se nós formos ali analisar o nosso esquema elétrico, vamos abrir para vocês verem. Aí está, ó, o nosso esquema elétrico. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pads exatamente igual está lá no meu conector de carga. Então o que nós vamos fazer? A pad 1, que é a nossa pad positiva da malha V-Bus, o que nós vamos fazer com ela? Ela está rompida aqui, nós podemos puxar um jumper então para qualquer um desses capacitores, desde que seja na pad positiva. Então vamos puxar para o primeiro, C6450. Vamos copiar o nome dele. Aí está, copiei. Vamos colocar lá no layout de nossa placa. Aqui está. E vamos procurar aqui, ó, o C6450. Dá um Ctrl V aqui, C6450, próximo. E aqui está o nosso capacitor. Então, esse capacitor aqui, ó, é o C6450. Se nós voltarmos lá, ó, eu falei que nós podíamos puxar aqui, ó, do C6412. É só verificar se eles estão na mesma malha. Então vamos voltar lá. Cadê o C6412? Aqui está, ó, C6412. Então eu posso puxar tanto a pad positiva, tanto para o C6450, que está aqui, ou para o C6412, que é o componente mais próximo. Então se nós formos lá no layout novamente e colocar aqui, ó, C6412, C6412, ele está na mesma malha. E ele, ó, é exatamente o que eu disse aí para nós puxarmos o jumper. Então vocês vão identificar qual que é a malha negativa dele. Você não pode soldar aqui, ó, o componente, a malha de daqui para a malha negativa. Então nós temos que soldar para o lado positivo do nosso conector. Então a pad de número 1 nós podemos puxar para o C6412. Pad de número 2, vamos ver. Pad de número 2, ó, ela segue, tem esse nó. Ou eu posso puxar ela para esse TP, ou eu vou puxar ela para o R6410. Vamos ver qual que é o R6410? Vamos lá no layout. Vamos colocar aqui R6410 e vamos procurar R6410. Vamos dar um zoom aqui. E o R6410 é exatamente aqui este filtro, esse resistor, na verdade. Então, ó, se nós abrirmos aqui o nosso esquema elétrico, o nosso microscópio novamente, ó, o C6410, ele está mandando nós soldarmos neste componente, no C6410, mas isso não significa que eu não possa soldar aqui. Por quê? Porque provavelmente ele também está na mesma malha. Vamos ver? R6410, se eu seguir essa malha, então pessoal, percebam
R6410. Percebam que esse componente, ó, ele tem, ó, 4 polaridades, ou seja, em um lado dele é o R6410. Do outro lado dele, nós vamos puxar a outra malha, que é a primeira malha foi a malha USB-D-, e essa segunda malha é o USB-D+, que nós vamos puxar para o outro lado dele. Porque se vocês verificarem aqui, ó, no esquema elétrico, vamos voltar lá, R6410 é um lado do componente e a outra malha, a USB-DP, que significa USB dados positivo, USB-DM significa USB dados menos, é USB dados negativo. E ela passa pelo USB dados positivo, ela passa por R6405. E se nós formos olhar lá no esquema, qual é esse R6405? Nós vamos perceber que, ó, vamos abrir o layout novamente, R6405, ó, tá aqui, ó. Ou seja, o mesmo componente, que são dois resistores unidos, que se tornam um circuito integrado. Os dois resistores unidos, ó, um lado dele é o R6410, como está escrito aqui, e o outro lado dele é o R6405. Então, ó, pino 1 para o lado positivo do C6412, pino 2 é o dados menos para um lado aqui, para o R6410, que é um lado do resistor, e o pino 3, que é o dados mais, que é o dados positivo, nós vamos soldar aqui, ó, no R6405, e o pino ID, vamos verificar aqui, que é a malha de número 4, olha o nome da malha, USB ID, nós podemos soldar diretamente neste componente, que é vamos ver qual componente é esse, D6401, vamos copiar aqui, D6401, vamos lá no esquema, e aqui está o D6410 ou D6401, vamos ver, D64, vou copiar, colar aqui. Exatamente, ó, para o diodo D6401, que foi exatamente o que eu disse aí que nós íamos puxar o jumper. Então vamos recapitular: pino positivo para o C6412, pinos de dados menos para o R6410, pinos de dados mais R6405, pino ID para o D6410 e malha negativa para qualquer GND da placa, porque o GND, o ground, o terra, nós sabemos que ele é comum em qualquer uma das placas. Então vamos colocar isso em prática. Vamos pegar aqui o nosso conector de carga, só um minuto. Aí está, pessoal. Peguei aí o nosso conector de carga. Nós não temos aí o conector exatamente do Moto C. Então nós vamos aí, ó, adaptar um conector do Moto G2, que ele é bem parecido, bem próximo, então nós vamos conseguir aí adaptar aí tranquilamente. Vamos lá. Esse é o conector que nós removemos, né, do Moto C. Você vê que ele estava aí bem danificado, já tinha sido mexido, como ele estava sem pad aí, outra assistência não deram conta, não resolveram, as pads ainda estão no conector. Já estava praticamente solto, na verdade, esse conector aqui dentro. E nós estamos agora com um conector do Moto G2. Conector novo, Moto G2. Vamos tirar um pouco do zoom. Ele é bem parecido, mas ainda assim não é igual. Então nós vamos fazer aí uma adaptação. Então vamos lá. Aí está o nosso conector, faltando os pads. Vamos começar então fazendo a limpeza das soldas de fixação de nosso conector em nossa placa. Vamos passar aí um pouco de fluxo. Vamos misturar um pouco com solda nova.
Aí está. Vamos remover agora toda essa solda com a nossa malha dessoldadora. Como todos os técnicos dizem, pessoal, o jumper nunca é aconselhado, mas a partir da hora que não tem mais a pad, é a única forma de fazer a recuperação aí das malhas. Então aí é um serviço aí quase inevitável para não perder o aparelho, beleza? Então vamos lá. Vamos remover aí toda essa solda. Para que a gente consiga adaptar aí o nosso novo conector. Aí está. Removemos todos. Vamos higienizar. Aí, pessoal, como eu disse para vocês, nós já fizemos os testes, nós podemos puxar malha positiva para esse capacitor, dados menos para esse lado do resistor, dados mais para esse outro lado do outro resistor, e o dado linha ID para esse diodo, e malha negativa não vai ter necessidade, correto? Beleza, só que eu não gosto particularmente de puxar um jumper, puxar um fio para cá e puxar um fio para lá, puxar outro fio para cá, tal. Não gosto. Não gosto, prefiro não trabalhar assim. Gosto muito aí de fazer, vou raspar a malha e vou puxar o jumper diretamente para a malha e não para o componente. Mas não há problema nenhum em vocês puxarem aí para o componente. Eu vou mostrar as duas formas de trabalho para vocês. Então, ó. Vou pegar aqui, ó, vamos dar um zoom. Aí está. Vou focar para vocês. Vamos higienizar melhor isso aí. Quando eu digo que eu gosto de puxar as pads, é isso que eu faço, pessoal, ó. Estão vendo aí quando eu disse que a própria placa já nos mostra para onde nós vamos puxar o jumper? Então, vamos aproveitar isso e vamos raspar as malhas, ó. Vamos pegar uma lâmina melhor aqui, mais nova.
vou dar uma raspada nesta malha. Essa malha ID a dados menos. Vamos raspar agora a dados mais. Agora vamos raspar aqui a malha ID. Malha negativa não precisa, positiva ainda não precisa. Como eu sei que a positiva não precisa? Multímetro em escala de continuidade. Uma ponteira no positivo, a outra ponteira no... Então eu poderia puxar o jumper da positiva para esse capacitor, como nós vimos lá no esquema elétrico. Mas ela ainda está funcionando, ela não está arrancada, ela ainda está dando continuidade. Então... vamos limpar aqui novamente. Estão vendo as trilhas agora? Perfeita? Então como que eu sei, ó? Podemos pegar aqui, ó, o jumper, em vez de eu puxar da trilha, eu podia fazer aqui, ó, essa aqui, soldava. Tá vendo? Ó? Malha ID, ó, dados menos para esse lado do resistor. Observem que ela já está dando continuidade. Então eu não preciso puxar o jumper do conector para cá. Eu posso puxar o jumper para onde eu raspei aqui, ó. Do mesmo jeito, ó, a malha dados positiva, ó, dados positiva do outro lado do resistor. Entenderam? E aqui, ó, a malha ID para esse diodo. Então, em vez de eu puxar um fio grande aqui até o diodo, puxar um fio grande dessa malha positiva até desse lado aqui, vamos pular um componente ainda, ou puxar dados negativos para esse lado do componente, vamos puxar os jumper aqui, ó, diretamente da malha, fazendo assim o nosso serviço imperceptível e tentarmos manter aí o máximo do padrão de fábrica do aparelho, tentando fazer aí um jumper invisível a olho nu. E vocês vão perceber isso agora. Então, ó, vamos passar agora um pouco de fluxo em cima das malhas, bem pouquinho. Vamos limpar o nosso ferro de solda e vamos estanhar essas malhas. Ó, malha 1. Malhas estanhadas, ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos adaptar o conector. Antes de soldar o conector, pessoal, mais uma dica para vocês aí, ó. Eu sempre gosto, ó, quase ninguém faz, mas ajuda muito. Ó, tiro o esmalte do conector. Depois eu estanho e fica assim muito mais fácil para não haver solda fria futuramente. Então, olha, eu raspo todas as pads do conector. Tanto de um lado quanto do outro.
Aí estão. Agora eu vou estanhá-las. Passo um pouco de fluxo. Estanho, ferro de solda. Assim estanhei todas as pads. A diferença desse conector para o do Moto C é que essas pads são um pouco mais baixas, então eu já vou abaixar ela aqui um pouquinho. Ok? Agora vamos encaixá-lo na placa, adaptá-lo. Vocês verem aí que o tamanho é um pouco aí diferente, ó. Então nós vamos abrir um pouco aí com o nosso alicate. Ainda não foi o suficiente, vamos abrir mais um pouco. Já está quase. Aí está. Agora eu já consigo soldá-lo no lugar. Então vamos fixá-lo. Ok? Já fixamos bem. Vamos soldar agora a pad positiva e a pad negativa, que nós não vamos fazer jumper nelas, por elas já estarem na placa.
pad positiva. Pad negativa misturou, não tem problema, vamos limpar. Temos agora a pad negativa bem soldada, pad positiva também. Agora sim, vamos realizar os jumpers. Vamos limpar aqui mais uma vez. Aí está. Vamos agora estanhar o nosso conector. Acabei de perder uma ponta do ferro de solda, quebrou. Ficou bem grossa agora, já vai dificultar um pouco aí. Estanhamos aí, vamos dar um zoom mais próximo. E agora vamos fazer os jumpers. Vamos pegar aqui o nosso fio. E meu fio sumiu aqui. Aqui está. Então, ó, um pouco de fluxo. Fio soldado no conector. Vamos cortar. E vamos soldar na malha.
cortar mais um pouco no fio. E aí está. Vamos soldar aí o segundo fio na malha. Soldar aí por baixo do conector novamente. Vamos passar um pouco de estanho juntamente com o fluxo. Ok, soldado no conector. Soltou. A posição aqui tá meio ruim. Vamos estanhar esse fio.
Agora sim. Ok. Ok. Agora vamos soldar o terceiro fio. Esse deu cor, hein? Está soldado então o nosso terceiro jumper. Vamos fazer a higienização. E aí está. Então nós temos aí, ó, os 3 jumpers realizados. Para conferirmos se realmente funcionou, vamos pegar o nosso multímetro, colocar em escala de continuidade. Vamos lá, ó, no conector de carga. Ó, essa pad vem para esse componente. Ok, funcionando. Segunda pad vem para esse componente. Ok, também funcionando. Terceira pad vem para esse componente. Ok, também funcionando. Então todas as pads aí bem soldadas. Essa aqui deu uma soldinha fria. Vamos colocar no lugar de novo.
Ok, agora sim, vamos limpar novamente. Insistindo em se soltar. Aí, vamos ver se não se solta agora. Aí, ok. Vamos conferir de novo o multímetro. Esse para esse para esse e este para este, ok? Então, pessoal, aí nós já conseguimos aí, ó. Vamos voltar o zoom aqui. Recuperamos aí, ó, as 3 pads danificadas do nosso Moto C Plus através aí das malhas de comunicação, sem soldar o fio diretamente no componente. Agora nós vamos passar uma máscara ultravioleta para aí fixar aí as pads e não deixá-la que ela solte futuramente. Mas antes disso, já vamos realizar o teste aí através da Power Z para ver se realmente aí o defeito aí foi sanado, foi resolvido, né? Desculpem aí pela demora, essa pad 2 aí deu um trabalhozinho aí. Vamos montar ele na carcaça aqui, só para nós já fazermos o teste aí do carregamento do aparelho. Vamos ver a tensão dessa bateria. Bateria muito baixa, abaixo do ciclo de carregamento. Vamos fazer uma reativação rápida nela aqui, para que o aparelho possa iniciar o seu ciclo de carregamento. Lembrando que bateria com menos de 3.7 volts não inicia o ciclo de carregamento enquanto não fizermos aí a reativação da bateria. Vamos deixar por 1 minuto aí, fazer a reativação. Enquanto faz a reativação, já vamos deixar aí a Power Z na nossa tela aí. Aí está. Power Z zerada. 5 volts tensão que entra no carregador. 0 ampere, não tem nenhum aparelho conectado. Ao conectar o nosso aparelho, vamos ver a nossa amperagem aqui e o nosso consumo aí, que vai apresentar aí graficamente os steps de consumo de carregamento do nosso Moto C Plus.
bateria estava muito descarregada. Vamos ver qual a tensão agora. 3.4, tá quase. Mais um pouquinho. Vamos ver qual a tensão novamente. Tem que estar acima de 3.7, 3.5 ainda, mais um pouco. Como vocês já devem ter percebido, pessoal, todos os nossos videoaulas, todos os nossos tutoriais são filmados e postados em tempo integral. Não fazemos edição de vídeo, não cortamos e pulamos partes, não pegamos os melhores momentos. Fazemos o reparo ao vivo, na íntegra, sem aí maquiagem, como se diz, né? Sem aí que nós temos aí várias coisas aí que tudo, como diz aí um assinante do nosso canal, parece conto de fadas, né? Tudo funciona de primeira, tudo está perfeito, você nunca vê uma bateria que não carrega e assim por diante. Então nós fizemos aí todos os testes em tempo normal, em tempo real, procedimento filmado na íntegra, então nós não temos aí enrolação, fazemos aí realmente aí o que é necessário de forma completa aí para vocês acompanharem o nosso vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, para que vocês não percam os próximas videoaulas, as próximas dicas de reparo que nós vamos passar aí durante essa semana. Hoje mesmo aí já devemos fazer aí um vídeo de áudio codec de iPhone 7, vamos fazer aí J6 não liga e vários outros defeitos aí para nós fazermos análise. Temos um Moto G8 Plus aí com falha de backlight, não acende imagem. Vamos fazer aí também a análise dele para tentar solucionar o problema. E assim por diante. Não podemos parar. Agora sim, 3.7 volts. Vamos conectar a bateria no nosso aparelho. Vamos pegar o cabo da PowerZ. Vamos conectar aí ao nosso conector de carga. Amperagem começa a subir. Aparelho aí já se mostra carregando. Com amperagem de 4.000 mA. Agora sim vai carregar perfeitamente. Já apresentou aí 1%. Malhas aí recuperadas com sucesso. Amperagem sendo aí drenada da forma correta pelo nosso aparelho. Vamos inicializar os steps de consumo. Aí está. Observem aqui, ó, a malha amarela é a tensão injetada pelo carregador, malha azul, amperagem consumida pelo nosso aparelho. Reparem que a amperagem está bem estável, né? Não está em muita oscilação. O carregamento do aparelho está sendo feito com sucesso. Já está aí, ó, 1%. Vamos esperar aí até que chegue em 2% para nós finalizarmos o nosso vídeo e realmente aí ver que o nosso aparelho ele vai carregar, ele vai subir carga aí de forma correta e com todas as malhas recuperadas. Se a gente recuperar só a malha positiva e negativa e deixasse sem, iria funcionar? Sim, mas não funcionaria 100%, porque iria estar faltando a nossa malha ID, iria estar faltando a nossa malha dados mais e dados menos. Caso o nosso cliente conectasse ele ao computador,
nós não teríamos aí nenhuma resposta do nosso software do computador, não iria reconhecer o nosso aparelho no cabo, por estar faltando a malha dados mais, dados menos e a ID. Então aí realmente há necessidade de fazer a recuperação dessas malhas para que o cliente consiga acessar o seu dispositivo através de um microcomputador. Consumo aí perfeito da amperagem, muito bom. Com essa carga aí pode se considerar até uma carga turbo. Com essa amperagem. Ainda está em 1%. Mas vocês viram que a bateria estava aí bem descarregada. Vamos aguardar mais um minuto e já finalizar o nosso vídeo. Porém, esse foi aí o nosso procedimento. Aí ó, 2%. Como vocês podem ver aí. Vou desbloquear novamente. 2%. O aparelho já liga. Vamos ver. Então pessoal, esse foi mais um vídeo aí de reparo ao vivo. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo aí ajude muita gente, porque como eu disse, a maioria dos Moto C estão apresentando a falta dos pads aí na remoção do conector de carga. Essa placa aí está bem fraca em questão do conector. O aparelho aí já está ligando normalmente. Consumo de amperagem está normal. E aí nós já temos aí a solução então de nosso aparelho. Quem gostou, dá uma curtida no vídeo e acompanhe os próximos vídeos que vão seguir na playlist que está logo aqui embaixo, dos reparos em placas Android. Beleza, pessoal? Agradeço a todos vocês por nos acompanhar. Como vocês podem ver, o aparelho já está aí em perfeito funcionamento. Agradeço a todos, um bom final de semana e uma boa tarde. Até mais!